Oi pessoal do canal, tudo bem? E hoje a gente está aqui no espaço do William Teodoro, ele que é instrutor e terapeuta, sobre um assunto que é o Theta Healing. É assim, William? Isso, Theta Healing. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A Theta Healing, ele é uma técnica, então, que nos permite acessar o subconsciente da pessoa, né? Identificar as crenças que podem estar causando determinada situação ou, às vezes, impedindo a pessoa de sair de determinada situação. E sim, é Theta Healing que você fala, que você escreve. Tá certo. Então, por exemplo, o Theta Healing, eu posso dizer que é uma terapia? De certa forma, sim, é uma terapia, então, holística, então o Holus, né, que trabalha o todo, mas os resultados eles dependem totalmente da pessoa, né? Então, sim, é uma terapia, a gente pode trabalhar com uma terapia. Até para facilitar, né? Sim. Fazer as perguntas. Mas, por exemplo, assim, eu posso dizer que o Theta Healing, como tu falaste, né, ele vem da origem, o Theta vem da origem grego, né? E o Healing seria, qual que é a origem da palavra? Sim, a origem da palavra, né, ela é dos Estados Unidos, na verdade, a fundadora da técnica, o instituto que a gente tem de Theta Healing é dos Estados Unidos, mas a palavra Theta, o Theta, ele é da letra grega, o Theta mesmo, né? Baseado nas ondas cerebrais que o terapeuta vai acessar na hora que ele for fazer o atendimento, né? Então seria as ondas Theta, da alfa, beta, gama, o Theta e delta, né? A gente acessa a frequência cerebral Theta. Então por isso que a técnica ela traz esse nome, né? Theta. E o healing é cura em inglês, né? Então seria uma cura através das ondas Theta. Então a Havaiana, quando ela desenvolveu esse trabalho, junto com alguns estudos, isso foi feito num eletroencefalograma, né? Eles mediram as ondas cerebrais dela e ela estava na frequência Theta. Então, a partir disso, ela trouxe, né? Ela utilizou disso para formar a técnica, né? Ela não sabia exatamente como ela estava fazendo aqueles trabalhos, como ela estava fazendo as curas, e aí ela descobriu, então, que era acessando essa frequência Theta e era através disso que ela fazia as curas, né? Então ela decidiu trazer isso como o nome da técnica, Theta Healing. Então cura através disso, né? Que é a base de todo o trabalho que a gente faz, né, durante um atendimento. Esse seria a mágica, né, a grande sacada do Theta Healing, você acessar essa frequência, né, esse padrões de onda no cérebro, né, quase que desligado, é a mesma onda do sono, dos sonhos, né? Muito se estuda ainda sobre as ondas Theta em si, mas seria aquele estado onde quando a gente está dormindo e ainda está no estado REM, né? Onde a gente ainda está sonhando, esse seria o Theta, né? Ela tem um poder curativo gigante, né? Para fazer grandes manutenções no nosso corpo também, e não é um padrão de ondas, né? Uma frequência que a gente acessa de forma consciente. Então é só quando a gente está dormindo que o nosso cérebro está naquela velocidade, né? Seria de 4 a 7 Hz, né? O choquezinho que está dando no cérebro, né? Aquela sinapse. Então, isso é o Theta, né? E, durante o dia a dia a gente passa mais em beta ou em alfa, né? Mais acelerado, mais meditativo, ou em gama mesmo quando a gente está fazendo uma atividade cerebral, ou focado, ou com o cérebro em alta atividade, né? E o Theta a gente acessa só durante o sono, ou dormindo, ou quando está bem sonolento, mas a gente aprende a fazer isso de forma consciente, né? Então eu tenho consciência sobre isso, e a pessoa que vai receber o atendimento, ela automaticamente, ou por ressonância, né, ela entra nessa frequência. Mas aí, daí a pessoa está dormindo? Não, está dormindo. Aí que tá, ela fica totalmente consciente, né? Ela pode ter no máximo uma sonolência, né? Durante a semana isso pode se estender, e por ela estar então nessa frequência Theta, ela consegue acessar coisas que durante o dia a dia ela não acessaria, ou mesmo fazendo uma reflexão, né? A gente vai até certo ponto. Quando a gente está em Theta, então a gente consegue ver coisas que a gente não via antes, né? Numa determinada situação, eu vou refletir sobre a origem disso, sobre quando esse problema começou, e quando eu estou em Theta eu consigo acessar coisas que meu subconsciente pode ter guardado, né? Para mim não ficar lembrando durante o dia
ou não ficar revendo aquele trauma de forma constante, a gente vai às vezes tapando e a gente acessa em teta então coisas que lá na nossa infância que a gente nem lembrava. Lá normalmente fica a raiz, né, da situação, a raiz do problema que vai estar criando todo o cenário que trouxe a pessoa até o atendimento. Então, além disso, a pessoa ela consegue ter sensações mais claras e acessar alguns sentimentos de forma mais clara. Então, não sei o que está acontecendo na situação. Quando ela está em teta, ela consegue ter mais clareza, né, do porquê que ela tem raiva do pai ou raiva da mãe durante o dia, né? Então, por que o trabalho incomoda tanto, né? Ela consegue perceber qual o sentimento, qual a sensação. Isso falando de uma forma mais prática ou física, né? Mas a gente consegue ir além, né? Falando do teta, a gente fala de um ponto de vista espiritual também, né? Que isso a gente, infelizmente, ainda não consegue provar com a ciência, né? E, aliás, uma das coisas que me chamou muita atenção no Theta Healing era esse encontro, não? Essa sintonia. Mas falando, então, de um ponto de vista mais espiritual, a gente consegue, então, nos conectar com o nosso divino, né? Com o que eu acredito que seja o divino dentro de mim. Então, isso independente de qualquer dogma religioso que a pessoa tenha, né? A gente não se apega nisso no Theta Healing. Então, seja a pessoa da religião que ela for, ela vai conseguir se conectar com o que ela acredita que seja o divino, né? E nessa conexão ela vai conseguir acessar coisas, né? E fazer mudanças ou transformações ou curas, então, que vão além da capacidade humana, né? Ela estaria acessando o divino e co-criando uma coisa diferente, né? Então aí que está o grande... o que me chamou muita atenção no Theta Healing. O que eu não posso criar se eu não estiver, né, numa sintonia com o divino? Então, na verdade, para o pessoal que está olhando agora, o Theta Healing seria uma terapia, digamos assim, né? Não sei se posso dizer assim, sim, né? Falando para quem é leigo no assunto, né? Uma terapia aonde vai acessar mais profundamente o estado da mente, não sei se pode dizer assim, né? Das frequências vibratórias, ocasionando uma cura por um trauma ou por alguma situação que a pessoa está vivendo. Seria, de grosso modo, seria isso? Perfeito, isso mesmo. Assim, a gente tem duas formas de pensar ou de elaborar uma situação, né? Quando a gente tem aquele pensamento rápido, então reativo, né? Alguns testes, quando a gente vai fazer uma prova, enfim, eles medem muito isso, aquela capacidade de pensar de uma forma rápida ou imediata. E tem o pensamento mais elaborado, com um tempo onde eu não é sob pressão, mas onde eu tenho um tempo maior para elaborar alguma coisa, né, para tomar uma decisão. E esse pensamento, ele é mais consciente, né, e o outro pensamento mais rápido, mais imediato, ele seria mais inconsciente, seria quase como uma resposta a determinada situação. Então, com o Theta Healing a gente consegue investigar isso, né, a gente consegue ir mais fundo nesse pensamento mais imediato, mais subconsciente, né? Identificar o porquê que em determinada situação eu reagi com raiva, né? Ou reagi aquilo me fez eu me sentir excluído, ou da onde veio esse ressentimento, né? Da onde vem essa sensação que às vezes é automática, às vezes eu não escolhi, eu não parei para pensar, né, sobre ela. Então, às vezes eu tenho um trauma ou uma situação fatídica, né, que me fez gravar isso e ela está escondida lá no meu subconsciente. De repente, eu passei por uma situação pesada lá na infância, sobre um abuso, por exemplo, onde isso vai me fechar a energia, então, do sexo oposto, né? Vamos dizer que uma mulher, então, que ela passou por uma situação de um abuso na infância, ela vai se fechar para a energia do sexo oposto de uma forma quase que inconsciente com o passar do tempo, né? Então, ela vai ter um certo bloqueio, né? Vai estar fechada a isso, e por mais que ela lembre de forma, né, consciente que isso aconteceu lá no passado, ela não consegue associar como durante o dia a dia essa resposta automática, ou fugir, ou fazer escolhas que vai me afastar, né, de me abrir a um relacionamento, como isso está ligado. Então, acessando, né, o subconsciente, eu vou ver como isso está ligado, ou como isso também pode estar dando impacto no meu trabalho, ou, né,
em qualquer tipo de situação. Então, isso é um pequeno exemplo, né? Apesar de nós acreditarmos que, né, com essa filosofia do Theta Healing, que as crenças elas não são só originadas através de situações que a gente experienciou aqui. A gente também tem um outro nível de crença, que seria o genético, né? Toda a informação que é passada pelo menos até 7 gerações, né? Na nossa questão biológica ou na nossa família biológica, elas podem estar armazenadas e podem estar influenciando, né, as nossas escolhas. Então, todo mundo já ouviu falar, né? Teimoso igual o avô, insistente igual a mãe, né? Ou algo assim. Além de alguns estudos irem mais além, mostrar que até tendência ao alcoolismo ou até inclinação política, né, ela pode vir já com essa influência genética, né? Mas tudo isso são crenças, então elas influenciam, né, apesar de não condicionar totalmente, mas elas podem ter um grande impacto, né, na nossa vida. Então não só comportamentos ou crenças que a gente adquiriu durante a nossa vida, passado pelos nossos pais ou as influências, né, próximas, ou que a vida ensinou, mas também essa questão genética, né? E indo mais além, a gente teria outros níveis de crença também histórico, que é todo o padrão inconsciente que a gente tem. Então, quando muita gente acredita em determinada situação, ela meio que já está automaticamente gravada em nós, né? Então, aqui na nossa região, né, a gente tem muitas questões de esforço e de sofrimento, né? A gente meio que misturou isso. Então, quanto mais você sofre, parece que mais esforço você está fazendo. E às vezes o esforço sendo feito de uma forma não inteligente, ele é um esforço inútil, né? Só que isso está tão gravado no nosso inconsciente que a gente prosperou, né? Nossos antepassados, na verdade, prosperaram através disso. Quem acordava mais cedo tinha mais êxito, né? Então, de uma forma inconsciente, isso ficou, né, num padrão da região. Só que isso pode ser liberado, né? Eu posso ainda assim me esforçar sem passar por sofrimento, ou sem criar situações de sofrimento, né? Ou posso conseguir separar até aqui esforço, mais do que isso passa a ser sofrimento, né? E também fazer escolhas onde vai me permitir fazer um esforço mais inteligente, né? Mais direcionado, mais focado, mais bem planejado. Mas isso também é um padrão inconsciente, né? Então, essas seriam crenças a nível histórico, ou também, dependendo a abertura que a pessoa tem para trabalhar, a gente consegue, nesse nível, acessar crenças de outras vidas, né? Tudo bem, se a pessoa não tem abertura, não acredita em outras vidas, a gente trabalha só com esse padrão coletivo, né? Das crenças coletivas. Agora, se ela tem abertura para isso, a gente consegue acessar situações onde se iniciou em uma outra existência e ela não finalizou, ela não resolveu aquilo naquela existência. Ela vai trazer isso, né, uma nova oportunidade. Nessa aqui. questão que tu fala, é bem interessante, é muita informação para quem está olhando, né? Essa questão de tu acessar informações de vidas passadas para quem assiste, quem tá, acredita nisso, né? Porque cada um tem uma crença, né? Eu gostei que quando tu começou a fala, tu disse que cada um tem o seu interno, o seu Deus interior, seu, né? Independente de religiosidade. Perfeito. Eu poderia comparar a questão de acessar vidas passadas com o pessoal que faz regressão, por exemplo? Então, isso depende. A gente consegue sim acessar, depende da abertura da pessoa, depende do terapeuta também, né? A gente consegue sim acessar memórias de outras existências, mas tudo isso com um viés de resolução, né? Então, muito se fala em karma também, em trazer coisas de outras vidas, mas às vezes o pessoal tem uma interpretação do karma ou do que a gente traz de outra vida meio que equivocada, né? Então, o que a gente traz no Theta Healing seria que tudo que eu não finalizei em outras existências, eu vou ter a oportunidade agora de finalizar. Então, antes de nascer aqui, a gente é convidado a fixar, a finalizar isso. Então, sim, em outra existência eu não consegui perdoar algo que meu pai fez para mim, né? Provavelmente agora eu vou nascer não exatamente com aquele pai, né? Mas com um pai que tenha uma sintonia para isso, né? Algo a ser finalizado com um filho, já vindo de outra existência, provavelmente. Então eu vou ser convidado a isso, a nascer com
um pai onde a gente vai entrar em atrito de forma constante. Isso é uma oportunidade para liberar, né? Para aprender sobre perdão, né? De repente o pai vai fazer alguma coisa onde eu vou carregar isso muito tempo para poder liberar, né? Então eu vou criar esse conflito ou essa diversidade na minha vida, já nascer com uma tendência a isso, mas é uma oportunidade a me liberar, né? Aprender sobre perdão. Olha como é bom a gente aprender uma coisa nova. Imagina, né? Perdoar. Então é uma oportunidade. Então quando a gente começa a entender isso e a nos aprofundar nisso, a gente começa a ver que toda situação que aconteceu, ela é uma oportunidade de alguma coisa e a nossa família, o nosso dia a dia também, elas são oportunidades, né? Não são um peso, não são uma carga. Então, quando a gente falou a nível genético também, tudo que o meu pai ou os ancestrais passaram é uma oportunidade que eu tenho de curar isso e de espalhar isso para eles também, né? Quando a gente fala a nível genético, quando eu estou fazendo essa cura em mim, eu estou convidando os meus antepassados a também liberar isso neles, né? A gente tem muito presente aqui a questão de homem não chora, homem é aquele pilar forte, né? Então, quantos homens antigamente que acreditavam nisso, mas que deixaram às vezes de expressar sentimentos baseados nisso, né? Deixava de pegar um filho no colo, ou deixava às vezes precisava desabafar, ou precisava de alguém para conversar, mas, né? Homem não chora, homem é forte, né? Tinha aquela definição de força, né? Da mesma forma, a mulher tinha muito a questão de liberdade, né? A mulher não podia nem voltar ou estudar fora de casa ou trabalhar fora de casa, então muitas sentiram a sua liberdade aprisionada, né? Que bom que hoje a gente está conseguindo abrir mais isso, mas isso às vezes foi passado para nós, no nosso DNA, né? Mas não é um peso, ou tende a ser um peso, né? Até a gente poder olhar para isso e clarear isso. Então, quando a gente começa a resolver isso dentro de nós, a gente está dando essa informação, né? Porque a energia ela se comunica, então a gente está informando os nossos antepassados ou o pessoal à nossa volta a fazerem essa mudança neles também. Só que aí, claro, depende deles, né? Então é um convite. Então a gente começa a ver como tem essa sintonia na família, né? E quanto mais eu saio do conflito, mais eu resolvo a minha parte, convido eles aí sim a fazer a parte deles, ótimo. Mas claro, quando eu tento fazer a parte deles por eles, aí a gente tende a entrar em conflitos e não mexer uma energia tão interessante. Mas aí a gente vê que é uma bênção, né? Esse meio onde eu nasci. E é ótimo como todo mundo se escolheu para se ajudar, né? Todo mundo bateu cabeça com essa questão de o exemplo ali do homem, né? De ser forte, de não poder demonstrar sentimentos ou algo assim. Quando um começa a liberar ou se abrir para isso, ensina essa nova forma de ser forte, mas também, sabe, pegar um filho no colo também, ser carinhoso ou, né, desabafar quando é necessário, aceitar ajuda, os outros vão receber esse convite também. Então, é uma forma de todo mundo se ajudar, né? É uma forma de alguém que está olhando, quer ajuda, precisa de ajuda às vezes, e tu pedindo e se reformando, é uma reforma íntima, né? Isso. Podemos dizer assim, vai mudar o meio, mas se não o meio, a pessoa vai ficar mais tranquila. Perfeito, porque uma vez que eu comecei a olhar para a situação de forma diferente, eu também vou me enxergar de uma forma diferente, o pessoal ao meu redor ele é convidado a me enxergar dessa nova forma, né? Só que aí tem uma questão que é o livre-arbítrio, né? Eles podem escolher não aceitar isso e eles vão se afastar, então, né? E claro, da mesma forma, energias que condizem com esse meu novo eu vão se aproximar, né? Então a gente entra em uma outra frequência, né? O círculo íntimo tende a não mudar tanto assim, mas o círculo intermediário muda muito. Então quando eu começo a me respeitar mais, o pessoal à minha volta, ou eles vão passar a me respeitar mais, ou eles vão se afastar de uma forma bem natural, e outras pessoas que me respeitem, assim como eu agora, vão se encaixar, né, na minha vida. Então, tem essa troca, tem essa limpeza, né? Quando eu faço essa reforma íntima, o meu externo também vai refletir nisso, né? Claro, eu posso escolher fazer essa reforma íntima e voltar para a mesma energia depois de um tempo, né? Então, saiu do atendimento, né? Transformado, se liberou, e aí você chega em casa e mas você não está sonhando grande demais, mas não é assim que é a vida. Você pode comprar essa energia de novo, né? Então você está escolhendo voltar para aquilo.
Então, por isso que a gente fala que o resultado ele depende muito da pessoa. A gente vai fazer o trabalho e aí cabe a ela se manter nessa energia, né? Mas, normalmente a pessoa vai olhar para aquilo e não vai escolher mais aquela realidade, né? Então, só que aí é com a pessoa. Então, isso eu falo muito também para os meus alunos, né? Para a gente liberar a expectativa que a gente tem de cura, de transformação. Porque, claro, o nosso ego no sentido de individualidade, né? Não no sentido de egoísmo, egocentrismo, mas o nosso ego ele quer que a pessoa que recebeu o atendimento saia dali transformada ou nova, né? Mas isso vai depender da pessoa, né? Até porque se ela, a cura que ela vai encontrar vai ser por ela e, né, baseado em tudo que ela viveu, ela está escolhendo viver diferente. E então é por ela, né? Quando ela faz isso baseado no terapeuta querer mais do que isso, né, não tem de ir muito longe. Então, quando a gente libera essa expectativa de cura, também deixa a pessoa fazer a própria mudança na vida dela, as coisas tendem a se encaixar melhor, né? Então, agora eu comecei a entender melhor, depois de uma hora, né, pessoal? Entender melhor que a questão da palavra cura, que a gente está dizendo aqui, é uma cura de uma reforma interna, íntima, né, da pessoa. Sim. Porque a cura, quando a gente busca, tipo, vou pegar Theta Healing e tal, não se sabia se era uma cura física, né? Uma doença, o que é, mas é uma cura interna, né? Que dizem que quando a gente está bem internamente, a gente está feliz. Seria mais ou menos nessa linha. Perfeito, até porque a cura ela é bem relativa, né? Ela não é a palavra, mas no profundo dela ela seria bem relativa. Então, às vezes o pessoal vem me procurar vamos usar o exemplo de uma criança que tem síndrome de Down, né? E os pais acreditam que leram sobre as mágicas que pode fazer o Theta Healing, que alguma coisa pode ser feita, né? E quando a gente acessa a pessoa, a criança, né, no caso, estou usando um exemplo, claro, né? A gente vê que está tudo perfeito, que aquele ser ali, né, é completamente perfeito. E o trabalho em si seria com os pais que de repente não aceitam muito bem aquela situação ou acreditam, claro que por amor, né, o pessoal tende a rejeitar ou algo assim. Então, o que seria a cura nessa situação, né? O que realmente está ali para ser curado? De repente, a visão que os pais têm, né, ou que eles acreditam que o mundo vai ter, né, uma vez que eles liberam isso, as coisas tendem a fluir de uma forma melhor, tendem a se encaixar, ou então a situação está curada, né? Por isso que a gente procura não usar muito essa palavra, porque a gente fala em cura, a pessoa pensa que, nossa, vem a pessoa numa situação onde ela tem já está num estado terminal, né, e ela vai buscar uma cura, ela acredita que ela vai sair disso, vai voltar para a vida, vai viver mais, de repente, 10 anos cronologicamente, e não, de repente a cura ali era liberar um ranço com um parente, né, e que ela possa fazer a passagem dela agora de uma forma mais acolhedora e sem sofrimento, né. Então, de repente, a cura dela é essa, né, aceitar esse ciclo, assim, abraçar esse ciclo, primeiro liberando aquele ressentimento, né, que normalmente uma situação de uma doença ou desordem, quando ela é mais sofrida, normalmente tem alguma outra questão que está psicossomatizando aquilo, né, ou se é o momento, então, da passagem da pessoa, ela tem alguma coisa que ainda prende ela, alguma situação, né, que ela, de repente, chegou no final ali da existência e viu que talvez não viveu a vida dela, né, ou que agora ia começar a viver a vida, então tem algo para ela liberar, para que ela aceite aquilo de uma forma mais acolhedora, né, e de uma forma natural. Então isso seria a cura, né, de repente a pessoa vem para acreditar que ela vai liberar aquele câncer ou aquela situação terminal, e a cura dela seria abraçar isso. Mas então isso é muito relativo, isso depende da pessoa que está recebendo o atendimento, né, ou da consciência que ela está. Foi bem importante tu falar isso, porque dá a dúvida, quando tu busca fazer uma pesquisa, tu tem aquela dúvida, mas então eu vou sair, sei lá, curado, ou eu vou, mas na verdade tu tá sendo curado automaticamente, só que talvez não da maneira que se esperava fisicamente, mas espiritualmente, digamos assim. Sim, então isso também depende da pessoa que vai receber atendimento, né? Porque
ela vai encontrar, eu gosto de falar isso muito, principalmente nos cursos para quem vai atender, né? Que a pessoa ela vai encontrar aquilo que é a essência, né, dela, ou exatamente aquilo que ela está disposta a encontrar, né? Ela vai chegar até onde ela está disposta a ir. Então, se a pessoa realmente está pronta, ou ela acredita que ela pode liberar uma situação, uma desordem, uma doença, que seja, e ela está tão pronta para isso, ou tão disposta a liberar os padrões que colocaram ela naquela situação, aí pronto, aí o trabalho realmente pode ser, né, transformador. Porque para ela chegar nisso, ela vai ter que liberar tudo que deixou ela doente, né? Ou tudo aquilo que está causando aquela situação. E aí a escolha dela. Então isso depende da escolha que a pessoa vai fazer, né? Agora, se a pessoa vai, às vezes, com o intuito de que é mais uma tentativa, já tentei de tudo, né? A última recurso. Sim, já fui em tudo que é tipo de trabalho e nada adiantou. Ela provavelmente vai encontrar isso, né? Porque a mente dela está fechada ou condicionada a isso. Mesmo assim, eu gosto de falar para o pessoal, não se inscreva levianamente nos cursos ou não veio para o atendimento, né? Comigo, pelo menos, de uma forma leviana, porque a gente tende a cutucar isso, né? Tende a fazer a pessoa se instigar e ver que ela não está se colocando naquela situação. Então, ela pode sair disso, né? E se ela não sair disso, não é culpa de Deus ou do universo, né? De repente, essa bênção ou essa cura, né, está chegando até mim e o meu filtro está distorcendo isso, né? Ou está rejeitando isso. De repente, eu estou impedindo que chova na minha horta, né? Para validar um padrão antigo de que o mundo é cruel ou uma crença limitante, né? Exatamente. Pode dizer assim. Exatamente, as crenças ali elas podem ser inúmeras, né? A gente não tem como saber só quando a gente acessa realmente a pessoa. Então, isso depende muito da pessoa, né? Mas não subestima o poder, né? Que é trazer consciência para aquilo que antes estava escuro, né? Dentro de nós, isso tem um poder gigante, né? Então, quando a gente começa a olhar para aquele padrão, ou para todo o estilo de vida que eu tenho ou que eu tinha, eu começo a ver de forma consciente que é eu que estou criando isso, ou que é eu que posso sair disso, né? Isso tem um poder gigante, né? Que é o poder de poder escolher. Então, esse é o trabalho nosso como terapeuta, acessar as ondas tetas para que a gente possa, então, nos comunicar com o interior da pessoa de uma forma mais clara, né? Porque a gente não deixa o nosso mental interferir muito, para que a gente consiga, então, estar sintonizado com o que a gente acredita como divino, né? Ou a energia da criação. No Teta Healing a gente traz muito como o criador de tudo que é, né? Independente de religião ou de... eu até falei Deus porque ficava mais fácil para as pessoas, talvez, né? Mas é uma situação interior, né? Exatamente. É maior, que é algo maior. Uma força maior. Tanto que esse é o único pré-requisito para fazer o curso básico, né, de Teta Healing, é acreditar numa força maior. Seja Deus, Buda, Jeová, o que quer que a pessoa entenda como uma força maior. O universo, o pessoal usa bastante. Então, o pessoal, os ateus não tem vez no curso. Depende muito, porque eu fui por um bom tempo, né, eu não diria ateu,